saudar a igreja antes com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje pela manhã, quem estava aqui, pastor Jair, falando sobre a carta do apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses, né? Ele não tem como, né, falar numa mensagem sobre essa carta toda, apesar de serem só 5 capítulos, mas é muita coisa que a gente tem para poder extrair dali. Mas uma coisa que nos chama atenção nessa carta, né, uma das coisas que nos chama atenção nessa carta é quando no capítulo 5, não precisa colocar não, tá? Felipe, por favor, no capítulo 5, no versículo 16, 17, 18, principalmente o 18, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em toda ocasião. E isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém? Estar sempre agradecido. E nessa noite, eu gostaria de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? São as bênçãos de Deus na nossa vida, as coisas que Deus faz na nossa vida. Amém, irmãos? É o que nos dá esperança, porque se nós ficarmos falando o tempo todo sobre os nossos problemas, sobre as nossas lutas, e os temos, é claro, mas isso não nos dá esperança. Mas quando nós vamos lembrando, né, das coisas que Deus faz, nossa, isso nos enche de esperança e traz um vigor, renova as nossas vidas. Vocês concordam comigo? Amém? Não é que nós não vamos falar de problemas, porque eles estão aí o tempo todo. Mas, irmãos, nós temos recebido tanta coisa de Deus, a começar pela salvação, como vimos na quarta-feira, né? Mas é muita coisa do Senhor, e eu gostaria de meditar um pouco nesta noite sobre isso. Quando chega o final do ano, o culto da virada, né? Nós temos aquele último momento do culto, né? Um pouquinho antes da meia-noite, passa um pouco da meia-noite, para nós podermos encerrar orando. Não é assim que nós fazemos todos os anos? Quanto tempo? Ali é uma oração que não é muito longa, né? Vamos dizer aí 15 minutos de oração, aproximadamente. Quanto tempo desses 15 minutos de oração nós usamos para agradecer? Ou nós usamos mais esses 15 minutos para poder ficar pedindo para o próximo ano? Claro que não tem problema pedir, nós precisamos pedir porque somos dependentes de Deus. Mas nas nossas ações, qual é o tempo que nós usamos para poder agradecer a Deus? Porque motivos de louvor, motivos de gratidão, nós temos infinitos motivos. O Salmo 116, no versículo 12, só o versículo 12, provavelmente esse salmo, ele foi escrito pelo rei Ezequias, tá? Depois de 2 livramentos que ele teve. Um foi do ataque contra os assírios, que Deus livrou, e o outro foi porque ele estava doente, Deus curou, né? E ele escreve esse salmo logo depois dessa bênção, né, que ele recebeu. E olha só o que o rei Ezequias diz nesse Salmo 116, versículo 12. Ele diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele
me tem feito. Claro que nós não temos nada a não ser o quê? Gratidão. A não ser nosso louvor, a não ser a nossa adoração, né? Você pode dizer isso no seu coração: o que darei ao Senhor? Agora você não precisa falar alto não, por todos os benefícios que me tem feito. E eu quero lembrar, né, como eu disse, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Irmãos, em primeiro lugar, nós vamos ler outros versículos da Bíblia, mas daqui a pouco, né? Em primeiro lugar, nós estamos vivos. É motivo de gratidão, e muita gratidão. Amém? Claro que, né, quando esse corpo morrer, nós vamos estar com o Senhor, o que vai ser maravilhoso demais. Mas nós estamos vivos, então nós precisamos agradecer a Deus. Nós temos uma casa para morar, irmãos. Não importa se ela é de aluguel, se ela é emprestada, ou se é uma casa própria, mas nós não estamos aí no relento. Amém, irmãos? Nós não podemos deixar passar desapercebido coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Você acorda na sua casa, você sai da sua casa para trabalhar, sai da sua casa para vir na igreja, volta para casa, vai dormir, mas o Senhor te deu esse lugar para você morar. Amém, irmãos? E o alimento que o Senhor supre todos os dias na nossa vida. Todos os dias o Senhor supre os nossos celeiros, as nossas despensas. Todo dia nós tomamos um café pela manhã. Amém, irmãos? Nós almoçamos e até comemos além da conta, né? Igual ontem mesmo lá no passeio, não parava de comer, eu fiquei até assustado com medo de gente passar mal. Olha só como que Deus faz conosco, mas no nosso, porque foi um passeio também, né, irmão? Mas no nosso dia a dia, né, nós tomamos o café, não importa se é aquela mesa de café, mas tomamos o café, nós não passamos a parte da manhã com o nosso estômago vazio, doendo de fome. Amém, irmãos? Temos o almoço, depois mais um lanchezinho à tarde, temos de novo, né, à noite, um outro lanche talvez, ou quem gosta de jantar. Irmãos, olha como que Deus provê na nossa vida, olha como o Senhor nos sustenta. Nós temos família, amém, irmãos? Temos família, nós temos amigos, nós temos uma igreja para a gente poder congregar e procurarmos ter comunhão uns com os outros. Irmãos, isto aqui, este lugar aqui, é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Nós temos cadeiras para poder assentar, temos esse som, temos o ministério de louvor, temos o diaconato, temos a palavra que é ministrada em todos os cultos aqui neste lugar. Quantas coisas nós temos para poder agradecer a Deus. Se fôssemos ficar falando aqui de tudo, a roupa, o sapato, na época do frio, o agasalho, todos têm um agasalho para poder cobrir, um cobertor para cobrir na época do frio. Amém, irmãos? Ainda conseguimos viajar, conseguimos fazer um passeio, conseguimos receber na casa que o Senhor nos deu amigos para podermos compartilhar ali um momento gostoso. Irmãos, gratidão, sempre gratidão. Nós temos vários casos na Bíblia, mas eu quero citar somente 3, né? Sobre essa questão da gratidão. O primeiro deles é aquela que Jesus conta, né? Escrito lá no Evangelho sobre os 10 leprosos. Todos conhecem bem, né? 10 homens leprosos
afastado da sociedade, porque não podiam ficar junto com as pessoas. E os 10 clamaram a Jesus. E nós sabemos que Jesus curou os 10, mas somente um veio para poder agradecer. Isso nos ensina, irmãos, que nós precisamos mais agradecer e não esquecer de agradecermos a Deus por tudo. Não esquecermos absolutamente nada de agradecermos ao Senhor. Olha, 10 homens foram curados. Eles viviam isolados. Eles não podiam ter contato com familiares, não podiam ter contato com as pessoas, com ninguém. O Senhor os curou. E somente um teve gratidão no seu coração. Amém, irmãos? Nós não podemos ser como aqueles 9. Nós precisamos ser como o único que veio e se prostrou diante do Senhor e agradeceu ao Senhor. Você está respirando aí? Assim? Porque eu estou. Gratidão. Tem muita gente que não pode respirar. Tem muita gente que necessita de algum recurso para poder respirar. É verdade ou não é, irmãos? Mas nós estamos respirando, nós estamos enxergando. Nós íamos caminhando para a igreja, seja a pé, seja de carro, seja de ônibus, seja do que for. Estamos aqui. É motivo de louvor e de gratidão. Amém, irmãos? Mas nós temos um outro caso na Bíblia, né? Que é o endemoniado lá de Gadara. Aquele rapaz possesso de vários espíritos imundos, que o Senhor Jesus o libertou. E o texto diz, não precisa ver, tá? Precisamos ver, Felipe. O texto diz lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 18, que depois que aquele homem foi liberto, ele queria seguir a Jesus. Ele sofria tanto com aquela possessão, que depois que ele foi liberto, ele queria seguir a Jesus, ele queria acompanhar Jesus, ele queria ir com Jesus, com o coração cheio de gratidão. Jesus é que não deixou, e com um propósito, para que contasse aquilo para os seus familiares. Mas ele foi grato. E nós temos também, né, o Bartimeu, aquele cego, né, que queria ver. A única coisa que ele queria era ver, e pelo que nós entendemos ali daquele texto, ele não era um homem de posses, ele era pobre e ficava ali, né, esmolando ali naquela estrada, mas acontece que ele queria ver, e Jesus deu a ele a visão, e o texto diz que ele passou a seguir a Jesus com um coração cheio de gratidão. Está vendo aí, irmãos, quantas coisas nós temos para poder agradecer a Deus? Eu entendo que nós murmuramos muito, nós reclamamos muito e agradecemos pouco. Isso é uma realidade na vida de todos nós. Será que não está na hora de nós invertermos este quadro diante de Deus? Será que não está na hora, no momento em que nós acordarmos pela manhã, não só dizer, Senhor, obrigado pela noite, obrigado pelo dia, porque eu estou vivo? Não, irmãos. Quantas coisas o Senhor fez por nós enquanto dormíamos. Você viu? Nem eu. Mas o Senhor fez. O Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. E ainda renovou as suas misericórdias na nossa vida pela manhã. Porque senão nós seríamos consumidos. Está dando para entender, irmãos, quanto motivo nós temos para poder agradecer a Deus? Às vezes nós choramos, nós reclamamos e nós ficamos igual aquelas crianças, né? Birrentas, sempre querendo. Não queira. Você pode querer, você pode até sonhar, você pode fazer o que você quiser, mas
Coloque em primeiro lugar o louvor e a gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Sempre em primeiro lugar. Até porque, irmãos, é claro que nós pedimos, como eu disse, porque somos dependentes, mas até porque Deus, Ele sabe das nossas necessidades. O Senhor conhece todas as nossas necessidades. Antes mesmo que nós abramos as nossas bocas, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Você acha que Deus está indiferente à sua necessidade? Você acha que Deus está indiferente com o seu problema, com a sua luta, com a sua dificuldade? Claro que não. Ele te ama. E Ele provou que te ama, e Ele provou que me ama. Amém, irmãos? Ele não está indiferente, não. Mas o que Deus quer é a nossa gratidão e o nosso louvor. Irmãos, eu gostaria só de falar isso para os irmãos nessa noite, porque esta semana foi uma semana assim que eu fiquei meditando muito nisto. Tanto é que na quarta-feira, o Senhor deu aquela palavra sobre o presente de Deus, que ainda que, como eu falei ontem lá, na palavra pela manhã com os irmãos do louvor e diaconato, ainda que o Senhor não nos desse mais nada, ainda que o Senhor não fizesse mais nada na nossa vida, Ele nos deu o que realmente nós precisamos, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos homens na Bíblia, irmãos, que estavam dentro de lutas, dentro de dificuldades, dentro de aflições, e eles não murmuraram, eles louvaram a Deus. Vocês não sabem, ou se sabem, não param para pensar. Nós, vocês não, nós. Que coisa maravilhosa que acontece no reino do Espírito quando nós louvamos a Deus. Que coisa tremenda acontece no reino do Espírito quando nós adoramos a Deus de fato e de verdade. Uma oração que vem lá do coração. Salmo 92, Felipe, se você puder colocar, nós vamos encerrar aqui. 92, versículo 1 e 2, Olha o que o salmista diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Amém, igreja? Olha que maravilha, eu vou ler de novo. Felipe, por favor, o versículo 1. Bom é louvar ao Senhor. Não é bom reclamar, não é bom murmurar, não é bom ficar chorando pelos cantos. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. 1 Tessalonicenses, por favor, Felipe, e aqui nós encerramos. Capítulo 3, versículo 9. Porque ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Esse é o apóstolo Paulo falando ali, para aquele povo, a gratidão dele por aquelas pessoas. E eu quero dizer, irmãos, que eu também sou grato a Deus por esses anos todos que eu tenho lidado com vocês. Sou grato a Deus todos os momentos que nós nos encontramos e falamos pelo telefone, mandamos mensagem. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus por este ministério de louvor. Essas pessoas que são ali comprometidas
não com a igreja, não com o pastor, não com ninguém, mas comprometidas com o Senhor. Eu louvo a Deus pelo ministério diaconal, que também tem estado ali fazendo o trabalho deles. E eu glorifico a Deus pela vida de todos os irmãos, de todas as famílias aqui desta igreja. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta noite.